Vou voltar aqui a conversar com o Lucas, tem mais informações para nós sobre o júri do caso Neuci. Nós abrimos a edição do Balanço Geral desta quarta-feira falando sobre o caso da servidora, que foi assassinada em junho, dentro de casa, por um desconhecido. Qual que é a previsão aí de fim do julgamento? Você dizia para nós na sua primeira entrada que ainda hoje a gente deve ter o resultado do júri. É isso, Lucas? É isso sim, Valdinei. Tudo indica que o julgamento, né, deve terminar aí por volta das 4 horas da tarde. Ainda está no intervalo, deve ser retomado a qualquer momento. O intervalo que começou por volta ali do meio-dia e deve ser retomado logo em instantes, ainda na fase de debates. Por enquanto, ainda não foi retomado. Só para a gente relembrar, agora pela manhã foram ouvidas 4 testemunhas, todas de defesa. Logo na sequência, o réu falou por cerca de 20 minutos, só respondeu as perguntas da defesa e logo na sequência começou a fase de debates. A acusação já falou por 1 hora, agora a falar da defesa, que tem 1h30 para se posicionar. Se for necessário, a réplica de 1h30 para a acusação e mais a tréplica para a defesa de 1h30. Mas talvez esse tempo todo não seja necessário, fique só na réplica então. Então o juiz acaba de anunciar aqui a retomada desse julgamento, o juiz Marcelo Carneval, então anuncia aí essa retomada agora no período da tarde, com a fase dos debates por parte da defesa de Lucas Keller, de 22 anos, ele que é réu e que responde por homicídio qualificado pela morte de Neuci Terezinha no dia 4 de junho. Esse homicídio qualificado por meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima, crime para ocultar um crime anterior e roubo na forma tentada. Segundo os próprios advogados, enfim, a gente percebe aí na imagem agora o Lucas Keller chegando, né, entrando aí no tribunal. Enfim, ele fica ao lado esquerdo da imagem que você acompanha. Próximo dele estão ali também os policiais militares. Atrás da televisão ali, que você vai ver na imagem agora, está a advogada de defesa. Bem no centro aí da imagem você vê o juiz e do lado direito do juiz, o promotor do Ministério Público, e também fica ao lado dele o assistente de acusação. Do lado esquerdo tem aí o posicionamento da defesa. A gente conversou mais cedo, durante esse intervalo, com o promotor de justiça. Vamos acompanhar o que ele disse. Olha, ouvimos 4 testemunhas arroladas pela defesa, ouvimos o réu. Nenhuma informação nova foi trazida. Efetivamente, tudo que foi dito na parte da manhã já constava do processo, principalmente com relação à condição plena do réu de saber o que estava acontecendo, de querer efetivamente causar a morte da mulher. Então, o Ministério Público entende que foi produtiva, no sentido de que os jurados puderam perceber que efetivamente o réu tinha plena consciência do que estava fazendo naquela oportunidade. O Ministério Público entende que haverão de condenar por ser medida de justiça pelo homicídio, com as 3 qualificadoras, né? Cometeu o homicídio para garantir a impunidade e a ocultação da tentativa de roubo anterior, né, de um telefone celular. Também um meio cruel, afinal de contas, ele prolongou desnecessariamente o sofrimento da vítima, batendo de forma desumana. E, por fim, o recurso que dificultou a defesa da vítima. Então, essa é a expectativa do Ministério Público, homicídio com as 3 qualificadoras. E, além disso, como dito, a tentativa de roubo também. Com relação à dosimetria da pena, ao quanto efetivamente o juiz vai fixar de punição para o sujeito, o Ministério Público entende que por volta de 25, 30 anos, afinal de contas, o grau de reprovabilidade da conduta, diante das imagens que estão aí para todo mundo ver, é enorme, razão por que a pena pode ser aumentada até o limite. Acompanha aí imagens ao vivo da fase de debates, em que a defesa de Lucas Keller, enfim, estava falando agora há pouco. Neste momento, agora uma orientação do juiz para os jurados, que podem interromper, pode fazer qualquer tipo de pergunta para a defesa do réu. Tudo indica que esse julgamento deve terminar agora no período da tarde, e a gente preparou uma reportagem explicando como tudo aconteceu naquele dia 4 de junho no bairro Coqueiral, aqui em Cascavel. Acompanhe.
Neuci Terezinha Gonzatti de Oliveira tinha 52 anos e era servidora municipal. Ela foi morta a facadas no dia 4 de junho, dentro de casa, no bairro Coqueiral, em Cascavel. Há 5 meses, a família espera que o assassino seja punido. Não merecia de jeito nenhum. O fim dela, o que ela teve, quero acompanhar isso aí do começo ao fim e quero muita cadeia para ele, muita mesmo, sabe? Quero que ele pague o que ele fez em dobro. Lucas Keller de Carvalho, de 22 anos, confessou o crime. Imagens de câmeras de segurança mostram o jovem numa tentativa de roubo. As vítimas correm atrás dele e, na sequência, o homem invade a casa de Neuci. A mulher se assusta com o barulho no telhado e vai ver o que aconteceu. Frente a frente com o rapaz, ela tenta sair de perto, mas ele a derruba e, com uma faca, mata Neuci. Eles não se conheciam. A defesa juntou vários documentos que trazem informações a respeito do estado psíquico do réu, né? Então isso aí vai ser devidamente apurado até o dia 9 pelo juiz de direito e pelo Ministério Público em plenário, a fim de se verificar se há alguma alteração nessa convicção ou não. Depois de ter sido adiada em julho, foi remarcada para setembro a primeira audiência do caso, no Fórum de Cascavel. Participaram os promotores do Ministério Público, advogados de defesa e acusação, além de testemunhas. Foi depois disso que ficou definido que o assassino confesso, que segue preso, será julgado pelo júri popular. A defesa dele conseguiu no Tribunal de Justiça um teste de sanidade mental, mas que ainda não foi feito. Outro pedido atendido foi para que Lucas participe presencialmente do julgamento. Além do réu, outras 7 pessoas devem ser ouvidas. São 4 testemunhas de defesa e 3 de acusação. E a gente fala aqui agora da antessala do Tribunal do Júri, que neste momento, a pedido do juiz e também da própria defesa de Lucas Keller, a gente não pode mais registrar imagens, justamente porque esse processo ocorre em segredo de justiça. Vão ser demonstradas ali algumas imagens, detalhes do processo, por isso a nossa presença agora não é mais permitida. Então a gente continua aqui no Fórum de Cascavel acompanhando esse julgamento que está previsto para ser concluído até por volta das 4 horas da tarde. Lembrando que estamos na fase dos debates, logo na sequência, terminando essa fase, o voto dos jurados e depois a leitura da sentença. Valdinei. Obrigado, Lucas, mas já serviu aí o que nós tivemos acesso, né, para informar, para orientar, ambientar o nosso telespectador sobre esse júri que acontece aqui em Cascavel, de um crime que teve uma grande repercussão. Todos estamos acompanhando aqui e desejando que chegue ao fim esse drama todo, né? Porque a família cobra a justiça. Família revoltada, obviamente, a gente compreende e respeita tudo isso. E o que mais se quer agora é um fim para este caso. A Neuci, infelizmente, não volta, a gente sabe, mas pelo menos um sentimento de justiça, de que justiça foi feita em nome dessa mulher que deu a sua vida para uma família, que prestou um serviço importante para a nossa sociedade, que justiça seja feita. Obviamente que logo mais no Cidade Alerta, a nossa equipe traz as informações, a atualização e amanhã novamente aqui no nosso Balanço Geral.